Bruno Vieira na área e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. 12º episódio do quadro Explicando o Esporte na Área e, sem enrolação pessoal, vamos logo viajar pela história e pelas regras da esgrima. A esgrima é um esporte bem antigo e a sua origem tem nada mais nada menos do que 3.000 anos. Pinturas gregas e egípcias mostram guerreiros empunhando espadas e a Bíblia também se refere às espadas ao longo de seus 2 testamentos. Um templo japonês construído no ano de 1170 a.C. mostrava guerreiros empunhando armas pontiagudas com bicos de proteção. E nesta época a esgrima era muito mais do que apenas um esporte. Era também uma maneira de combate. E como tal, não havia regras. Porém, tinha preocupação quanto à técnica de aplicação dos ataques e também quanto à técnica de defesa dos golpes. Em Roma, existia escola de gladiadores, onde os alunos se formavam em doutores da arma, e esses doutores da arma eram especialistas na arte de combater com armas brancas para entreter o público. Na Idade Média, a esgrima se diversificou por conta dos vários formatos de sabre e espadas existentes. Não se sabe de nenhum manual da esgrima que existiu anterior à Baixa Idade Média, embora a literatura antiga e medieval mencionam feitos e conhecimentos militares, além de mostrar o período de combates e armamento. Alguns pesquisadores tentaram reconstruir antigos métodos de luta e técnicas de combate dos gladiadores, usando como referência estas fontes e testes práticos, embora estas recriações sejam mais especulativas do que baseadas em fatos reais. Na Baixa Idade Média, surgiu 2 escolas de esgrima, a escola da Alemanha e a escola da Itália. Johannes Lietnauer é o pai da esgrima alemã e ele viajou por muitas terras para aprender sua arte e seus discípulos espalharam a sua arte pelo mundo. A escola italiana priorizava o combate corpo a corpo e tudo isso foi documentado. E na segunda metade do século XVI, a escola italiana ganhou ainda mais conhecimento e admiração do povo europeu. No século XVI, muitas técnicas dos antigos manuscritos foram reimpressas com as técnicas modernas de impressão e neste século a esgrima alemã foi para o lado esportivo da arte. Como eu frisei anteriormente, no final do século XVI, a esgrima italiana ganhou maior popularidade na Europa e essa popularidade foi por conta da rapeira italiana e principalmente por conta de um manual que foi escrito por Salvatore Fabris. A esgrima é um dos poucos esportes que pode se orgulhar em dizer que faz parte do programa olímpico desde sua primeira edição, no ano de 1896, em Atenas. É um dos apenas 4 esportes que estão presentes nos Jogos Olímpicos desde a edição de estreia do maior evento esportivo do planeta. As mulheres passaram a competir na esgrima durante a edição de 1924, que foi disputada em Paris, ou seja, daqui 4 anos vai fazer 100 anos que a mulherada está disputando a esgrima nos Jogos Olímpicos. Apesar do termo
luta de esgrima ser constantemente utilizado, o correto a se dizer é jogo de esgrima, já que a esgrima é um esporte. Nos Jogos Olímpicos, 3 tipos de armas são utilizados na esgrima: o florete, a espada e o sabre. E óbvio que cada um deles tem uma diferença bem relevante de um para o outro. O florete é a arma mais comum entre os esgrimistas e por ser uma arma de lâmina mais flexível, por isso que ela tem tanta popularidade. No florete, vale o ponto quando o atleta A toca o torso do seu oponente. A espada é a única arma da esgrima que pode atingir qualquer parte do corpo do oponente, que vai valer o ponto. Ela é uma arma boa para atletas de maior estatura, especialmente para os que não têm tanta habilidade de flexão. A lâmina da espada é a mais dura entre as 3 armas utilizadas na esgrima. O sabre é a arma mais violenta e ágil das 3, e a lâmina do sabre também é mais flexível em relação ao florete e à espada. No sabre se exige muita velocidade e preparação física, porque o duelo é muito mais rápido em relação ao florete e à espada, e o ponto pode ser feito não só com a ponta da arma, mas também com a lâmina dela. Por conta da velocidade e violência do toque da lâmina, também é comum o esgrimista ser tocado pela lâmina da arma e nem sentir que foi tocado. Na esgrima com relação ao sabre, da cintura para cima, à exceção da mão, é válido o ponto na disputa de sabre. A pista de esgrima tem 14 metros de comprimento e mais 2 de recuo, e essa zona de recuo também pode ser utilizada pelos atletas. A pista tem entre 1,5 e 2 metros de largura. Se o esgrimista sair da pista pelo fundo dela, o ponto é do adversário. Se sair pela lateral, volta para a posição de guarda do combate. Jaqueta, luva, fios elétricos, arma, calção, máscara e plastron são os equipamentos que os atletas da esgrima utilizam. As mulheres usam proteção para os seios. Antes do surgimento dos sensores eletrônicos, as armas da esgrima eram mergulhadas em tinta para facilitar o trabalho dos juízes, ou então se utilizava giz na ponta das armas para indicar que houve o golpe no oponente. Em primeiro lugar, existe o cumprimento entre os adversários. Esta é uma das regras básicas da esgrima. No florete e no sabre, existe o chamado direito de passagem, ou seja, quem começa o ataque tem a prioridade de finalizar ele e, por consequência, faturar o ponto em disputa, caso haja um toque simultâneo entre os dois oponentes. Em caso de erro do ataque ou o oponente conseguir a defesa, o oponente obtém a vantagem na disputa e ele tem a prioridade de fazer o contra-ataque e obter o ponto em disputa. Em caso de toque simultâneo, ninguém pontua. Na espada não existe o chamado direito de passagem, e em caso de toque simultâneo, os 2 atletas em questão acabam faturando o ponto. Nas competições em etapa de qualificação, 5 pontos ou 3 minutos para definir um vencedor. Em competições mata-mata, 15 pontos ou 9 minutos. Na esgrima, em caso de empate, é morte súbita. Quem fizer o primeiro ponto da morte súbita vence o combate. Se um dos atletas perder a arma durante o combate, existe 2 aplicações da regra. Se a perda ocorrer durante um mesmo movimento de ataque e, por consequência, o adversário consegue tocar e fazer o ponto, o toque é válido.
Se acontecer a perda da arma e o adversário não conseguir efetuar o ataque, a ética da esgrima chama o adversário para esperar o oponente. Aí os dois entram em posição de guarda. Em caso dos dois atletas estarem prontos, a luta volta para o combate, ou em caso de um dos atletas ainda estiver se preparando, ele pode sapatear que a luta não terá início. Antes dos combates, na esgrima é conferido os aparatos eletrônicos do atleta para saber se está tudo certinho, para saber se a espada está funcionando. E os aparatos eletrônicos da esgrima é para facilitar o trabalho dos árbitros e também para facilitar a gente que assiste, porque durante um combate, mesmo a gente que está assistindo com a câmera bem aproximada, às vezes não dá para saber quem teve a prioridade do ataque ou quem fez o ponto. Enfim, é uma regra que eu acho que facilita muito aí para quem gosta de esgrima como eu e também para a arbitragem. Quando se fala em esgrima, dois países são bem dominantes. Eu estou falando de Itália e França. Esses dois países são os monopolizadores de medalhas da esgrima quando o assunto é Jogos Olímpicos. A Itália tem uma leve liderança com relação à França, com 5 medalhas de ouro de vantagem. E entre Itália e França, existem outros países que são, vamos dizer assim, segunda força da esgrima. Estou falando de Alemanha, Rússia, Polônia. E aqui nas Américas, a grande força é os Estados Unidos, de longe inclusive. A Nathalie Munhauser, que é a nossa principal atleta, ela nasceu na Itália. E, inclusive, ela já representou a Itália em uma edição de Jogos Olímpicos. Nos últimos anos, dois países têm crescido muito. Estou falando da Estônia e da Tunísia, principalmente na disputa feminina. Estônia e Tunísia têm conseguido bons resultados nos últimos anos na esgrima. Este foi mais um vídeo aqui do canal, espero que vocês gostem. Por favor, pessoal, deixa aí o seu like neste vídeo que é muito importante, porque o YouTube vai indicar esse vídeo para outras pessoas. E deixa aí na caixinha de comentários o seu feedback sobre o vídeo, porque a sua participação é fundamental para saber no que o canal precisa melhorar, ok? Deixa aí a sua sugestão se você tiver. E um grande abraço para todos vocês, até a próxima e eu fui!